Boa tarde, pessoal. Como a gente já está trabalhando há algum tempo, nós estamos falando sobre atletismo. Deixa eu ficar aqui desse lado que a luz está melhor. Atletismo. Na última aula nós falamos sobre a classificação das provas em relação à sua distância. Lembra? Nós falamos sobre as distâncias rasas, que são as provas mais rápidas. São os 400 metros, 200 metros, 100 metros. Nós falamos sobre as provas que são de meio fundo, que são as provas de 800 metros e 1.500 metros. E as provas de grande distância, que são de 5.000 metros e 10.000 metros. Além dessas, nós ainda falamos das provas com barreiras e obstáculo, que são 100 metros com obstáculo, 400 metros com obstáculo, perdão, barreiras, 100 metros com barreiras, 200 metros com barreiras, 400 metros com barreiras, e tínhamos ainda a prova de 3.000 metros com obstáculo. A prova de 8.000 metros e a de barreiras, eu acabei não explicando muito. Essas provas, elas têm uma quantidade de obstáculos no decorrer da prova, eles têm aproximadamente 6 metros de distância, de barreiras, perdão. Essa prova, ela, para os homens é de 100 metros, perdão, a mais curta é de 110 metros, e para as mulheres é de apenas 100 metros. Nos últimos metros, ali mais ou menos uns 30% da prova de 100 metros, 110, não tem mais barreiras, que é para dar aquele sprint final. O que é o sprint? É aquele gás que se dá no final da corrida de grande velocidade. Nas de longa distância, a velocidade é sempre menor, mas no final alguns falam assim, ele está dando aquele sprint final, aquela reta final, ele dá o sprint, né? Então, essa é uma outra classificação, nós não vamos nos deter nela, porque ela configura as corridas que tem algum obstáculo e as que não tem. Essa classificação nós não vamos trabalhar nela, tá bom? Lembrando que o atletismo é um esporte individual, com exceção das provas de revezamento, que é 4 por 100, que 4 atletas percorrem o percurso do anel inteiro, sendo que cada um vai correr 100 metros, e a 4 por 400, onde cada atleta percorre o percurso do anel inteiro, né, o diâmetro todinho, no caso, perdão, diâmetro não, todo o percurso, cada um corre ele completo, cada um corre 400 metros também. E aí vem a outra característica, uma das provas que tem essa característica do revezamento 4 por 400, ela vai cair muito bem em uma das classificações que nós vamos fazer aqui agora. E o que é a classificação? Nós temos as provas que nós chamamos de balizadas, não balizadas, e temos as parcialmente balizadas, certo? Então, essa é uma das outras características das provas de atletismo na modalidade corrida, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre as provas, por que a gente classifica em balizadas, não balizadas, parcialmente balizadas. E aqui já vai ficar o início da tarefa de vocês, tá bom? Então, bora lá. O que é a baliza? Ou como é que a gente pode caracterizar essa questão de baliza? A baliza, na prova de corrida, são aquelas onde você tem, não importa se em linha reta ou em curva, certo? Não importa. Cada área dessa aqui a gente chama de raia. Elas têm aproximadamente 1,20 m, ou 1,20 metros, 1,2 metros. Essa largura é suficiente para que o atleta percorra dentro daquelas duas linhas, certo? Então, quando o atleta faz um percurso dentro da baliza, ou dentro da raia, perdão, é uma prova balizada. Por que ela é balizada? Se por um acaso o atleta se desviar da sua raia, vou pegar aqui o celular para vocês verem um pouquinho melhor, porque eu acredito que não está tão bom. Então vou só mostrar aqui primeiro. Ó. A classificação são balizadas. Deixa eu até arriscar esse D aqui. Balizadas, não balizadas, parcialmente balizadas.
Então, como eu estava falando, cada raia tem aproximadamente 1,20 m de largura entre as duas linhas. Isso é uma distância bem interessante, bem boa, tá bom? Então, tem 1,20 m daqui para cá, 1,20 m daqui para cá, 1,20 m daqui para cá. Claro que o meu desenho não está o melhor, tá bom, gente? Então, perdoa aí, faz de conta que todo mundo está igualzinho aqui. Então, bora lá. Quando você percorre, disputa a corrida que ela é balizada, o atleta não pode fugir da sua raia. Tá? Tem até uma expressão, né? Não fuja da raia, não saia, não escape da raia. Porque se o atleta está na prova que é balizada e ele então escapa da raia, automaticamente ele vai ser desclassificado. Isso é uma prova balizada. O que é uma prova não balizada? É uma prova em que não precisa se respeitar essas linhas laterais. Você pode correr dentro da raia ou fora da raia, não tem importância, certo? Que provas são essas? Daqui a pouco você vai me dizer, você que vai me dizer. Você que vai dizer para mim. Então, balizadas, não balizadas, parcialmente balizadas. Balizadas você corre sempre dentro da raia. A não balizada você não precisa respeitar a raia em nenhum momento. Tá, Tony? E a parcialmente balizada, como é que é isso? Existem algumas provas que para você conseguir de início que ela contemple uma igualdade entre os atletas, eles vão partir inicialmente de uma estrutura balizada. Quando eles completarem a primeira volta, fica aí a dica, ó, primeira volta, completou a primeira volta, dentro da baliza, a segunda volta eles já não precisam mais respeitar a raia, ou seja, ela é parcialmente balizada, ela tem um trecho que é dentro da raia e um trecho que não é dentro da raia, certo? Então você vai fazer o que agora de tarefa de casa? Facinha a tarefa de casa. Você vai pegar aquelas provas de corrida que a gente já colocou lá no início, né? Que você colocou 100 metros rasos, 200 metros rasos, 400 metros rasos, 800 metros, 1.500 metros, 5.000 metros, 10.000 metros. Revezamentos. Revezamentos vão entrar aqui, principalmente revezamento é uma das provas que a gente vai entender alguns desses questões aqui de balizamento, principalmente do parcialmente balizado. Então você vai classificar, você vai colocar, ó, balizadas. Quais são as provas de balizadas? Você vai colocar aqui, ó, prova tal, 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 todas as provas balizadas. Como é que você vai fazer isso? Pesquisa, tá bom? Naquele material que eu mandei tem alguma coisa, mas não tem tudo. Então pesquisa um pouquinho aí, vai atrás de conteúdo, vai atrás de livro, tem livro que explica isso aí. Aí não balizadas, você vai pegar as provas que não são balizadas e vai colocar aqui, listá-las aqui, tá bom? Prova parcialmente balizadas, você vai pegar provas que são parcialmente balizadas e descrevê-las aqui, tá certo? Então, a gente fazendo isso, a gente vai conseguir concluir a ideia das corridas do atletismo, tá bom? Existe no atletismo uma prova que ela é uma mistura de várias ações do atletismo. Nós falamos desde o início que são 3 modalidades, que são corridas, saltos, que é a segunda modalidade, e a terceira modalidade são arremessos e lançamentos. Existem algumas corridas chamadas, algumas provas chamadas pentathlon, heptathlon e decathlon. Então eu nunca ouvi falar desse negócio, eu ouvi falar em triatlon. Tem gente que nem triatlon já ouviu falar, né? Então, ó, triatlon são 3 modalidades. Quem já ouviu falar ou já viu corrida de triatlon, competição de triatlon, perdão, o que é? São 3, triatlon. O que o atleta do triatlon faz? Ele corre, nada e pedala. Ele faz uma prova com uma extensão considerável dessas 3 modalidades, certo? Ou dessas 3 áreas. Porém, no atletismo clássico, tá? A prova das Olimpíadas, o triatlon não entra porque ele é uma mistura de 3 modalidades distintas. É a corrida do atletismo, a natação e o ciclismo. São 3 modalidades. No atletismo, a modalidade de corridas, de saltos e arremessos e lançamentos. Você tem, então, o pentathlon. O Brasil não é pentacampeão? Quem lembra por que o Brasil é penta? Porque ele é campeão? Quantas vezes? 5. Heptathlon não é tão comum, mas existe uma prova chamada heptathlon.
Hepta, se o Brasil ganhar mais 2 vezes na Copa do Mundo, ele vai ser heptacampeão, 7 vezes. E existe o decathlon, né? Já dá para vocês desconfiarem o que é o decathlon? Decathlon são quantas vezes? 10 vezes, ou 10 provas, desculpa. E aí, olha só, o decathlon, o heptathlon e o pentathlon, eles são uma mistura de algumas provas de atletismo que vão envolver corridas, saltos, arremessos, lançamentos, e o atleta vai ser graduado, classificado conforme ele for desempenhar num somatório de ações, certo? Então, nossa tarefa qual é? Nós vamos pegar as provas balizadas e listá-las, provas não balizadas e listá-las, provas parcialmente balizadas e listá-las. Só isso. Mandem para o meu WhatsApp pessoal. Um beijo e um queijo para todos vocês. Bom final de semana.